Muito bem, começamos o programa de hoje falando sobre os números da pesquisa Ibope divulgada na noite de segunda-feira. Ela deixou clara a possibilidade de uma vitória de Jair Bolsonaro no primeiro turno. Possibilidade. Vamos aos números. O candidato do PSL cresceu 4 pontos e chegou a 31%, algo em torno de 38% dos votos válidos, que é quando se excluem os nulos e brancos. Fernando Haddad aparece em segundo com os mesmos 21% do último levantamento. Então, estagnou o Haddad. Ciro Gomes, o terceiro colocado, oscilou de 12% para 11%, portanto um ponto para baixo, e ficou tecnicamente empatado com Geraldo Alckmin, que se manteve com 8% das intenções de voto. O Geraldo Alckmin, que teve uma gota de esperança com a pesquisa BTG, que tinha saído de manhã ontem, ele apareceu com 11% na frente do Ciro, mas aí tomou logo uma ducha de água fria à noite com esse resultado do Ibope, que o colocou com 8%. Vamos ver se no Datafolha ele consegue reacender essa esperança aí de última hora. A Marina Silva caiu novamente, agora de 6% para 4%, e está tecnicamente empatada com João Amoedo, do Partido Novo, que tem 3%. O Ibope também simulou cenários de segundo turno. Bolsonaro empata com Haddad, vence Marina e perderia para Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. No índice de rejeição, o candidato do PSL se manteve com 44%. E Haddad teve um desempenho péssimo. O percentual de eleitores que não votariam nele de jeito nenhum saltou de 27% para 38%. Então Haddad subiu 11 pontos em rejeição. A chance do Bolsonaro levar no primeiro turno está calculada, estimada em 25%. Era de 5% apenas uma semana atrás. Então aumentou aí 20 pontos a probabilidade de vitória no primeiro turno. A candidatura do PSL espera receber nas urnas o voto de aproximadamente 5% de eleitores enrustidos, que nenhuma pesquisa é capaz de detectar. Eu sempre comentei aqui, eu chamo de efeito Trump ou efeito Bolsonaro. Lá nos Estados Unidos também as pesquisas projetavam o Donald Trump 10 pontos atrás da Hillary Clinton na eleição geral, que é como se fosse o segundo turno. Lá o sistema é diferente, tem as primárias republicanas, depois e as primárias democratas, depois o candidato do Partido Democrata enfrenta o candidato do Partido Republicano. E o Donald Trump teve nas urnas mais votos do que apareciam nas pesquisas. E em 2016, como eu também lembrei aqui, o Flávio Bolsonaro, filho do Jair, na eleição municipal lá do Rio de Janeiro, eleição para prefeito, apareceu com 7% na última pesquisa do Datafolha antes da eleição, e nas urnas teve o dobro, 14%. Então a campanha do Bolsonaro também está contando, apostando, tendo essa esperança de que ele possa ter mais pontos nas urnas do que aparece mesmo nas últimas pesquisas. E já há quem compare o desempenho de Bolsonaro ao de João Dória em 2016, quando o tucano surpreendeu na reta final e ganhou de Fernando Haddad já no primeiro turno. Após a pesquisa Ibope, a Bolsa teve a maior valorização diária em quase 2 anos. O Ibovespa fechou o dia em alta de 3,78% e o dólar recuou 2,47%, cotado a R$ 3,93, portanto abaixo aí do patamar dos R$4. O mercado ficou eufórico aí com esse crescimento do Bolsonaro, porque teme o dirigismo estatal, o intervencionismo de um eventual governo petista com Haddad. Augusto Nunes, suas impressões sobre essa nova rodada de números? Em primeiro lugar, também quero mandar um abraço para o nosso Carlos Andreasa, né? Isso aí é um espectador de luxo. Temos que caprichar hoje. Olha só, essa pesquisa, ela mostra o seguinte, quer dizer, nós cantamos essa bola já há algum tempo, né? Eu insistia nisso, a capacidade de transferência de votos do Lula, eu sempre pus em dúvida esse negócio, né? O grande transferidor de votos, o jeito que bastaria dizer, é este o poste que eu quero na presidência, e imediatamente iria uma manada inteira pro lado dele. Pois bem, o Lula, que chegou nas pesquisas também feitas bem prematuras aí, estava chegando, acho que se não me engano, a 40 pontos, perto disso, com margem de erro, ele ultrapassava e tal. E o Haddad está com 21. Eu queria que me explicassem o que aconteceu. Nestes últimos dias, o Bolsonaro não fez nem declarações, não fez campanha, não, ele está lá ainda convalescendo e não fez nada. Não aconteceu nada do lado dele. Pelo contrário, assim, nada favorável.
Pelo contrário, né? Ele teve de desmentir declarações do vice, etc. Apostaram no desgaste com esse movimento, ele não, as mulheres em cena, e de repente ele sobe 4 pontos. Subiu como? Os institutos, eu digo sempre, quando eles começam a se aproximar da eleição, eles começam a fazer os números ficarem um pouco mais parecidos com a realidade. Eu acho que isso aconteceu. Agora, me espanta. É espantoso para eles, os partidários do Haddad, essa estagnação. Quer dizer, ele para em 21 porque ele tinha que estar numa curva crescente para ter chance. E se agora ele é conhecido como o candidato do Lula, cada vez mais, ele desenha uma curva que de repente é interrompida e aumenta a rejeição. Ou seja, eu tenho o direito de deduzir que quanto mais gente sabe que ele é ligado, que ele é o candidato do Lula, a coisa piora. Não é boa. Não é boa a situação do Haddad, evidentemente. Os outros candidatos estão parados, né? O Alckmin, o Ciro, nenhum deles cresce. Eu acho que o número de votos, se a gente olhar em números absolutos, sobretudo, o número de votos que eles têm de conseguir a cada 24 horas é muito grande, e o próprio Haddad corre o risco, é isso aí que o Felipe lembrou, ele corre o risco de perder já no primeiro turno. O Bolsonaro pode sim ser eleito no primeiro turno, se essa curva se mantiver. E aí, José Maria Trindade, quais são suas impressões? Você acredita nessa correção de rumos, para usar uma expressão que o Ricardo Lewandowski usou essa semana, mas por parte agora dos institutos de pesquisa? Será? Eu não sei, porque o argumento é muito forte, né? De que as opiniões mudam a todo instante, mas tem cara mesmo, né? É sempre assim. Ali no final uma correria para ajeitar os números, e é interessante que todos os institutos fazem a mesma correção, estão na mesma linha. E a gente não pode comparar, por exemplo, esse resultado aí da pesquisa do Ibope com outras pesquisas, como a do Datafolha e outras pesquisas por aí. Cada uma tem que ser analisada dentro dela mesma, né? E o interessante, Augusto, é isso mesmo, porque a trajetória é o que eu mais considero. Eu acho a trajetória em cada instituto de pesquisa um retrato fiel de como está sendo o comportamento, de como está vindo a linha de comportamento do eleitor. E se o Jair Bolsonaro cresceu e se o Fernando Haddad estagnou, parou de crescer, é porque tem alguma coisa errada. E na reta final, era um momento de crescimento. O que, na minha opinião, aconteceu é o seguinte: em primeiro lugar, a pesquisa fotografa e diz claramente de que há uma polarização, ou seja, os dois já estão irremediavelmente polarizados e deverão ir para o segundo turno, se houver o segundo turno. Tá, aí veja bem, é 10 pontos de diferença. O Jair Bolsonaro tem 31, o Fernando Haddad tem 21, mas o Ciro Gomes tem 11, ou seja, 10 e 10 e 10. 10 pontos também de diferença. 8 tem o Geraldo Alckmin e 4, metade, Marina Silva, ou seja, o eleitor está decidindo antes o segundo turno. Olha, Felipe, ontem eu falei aqui que conversei com alguns setores e inclusive com pessoas mesmo aqui durante o movimento do final de semana, e perceber uma linha que vem no sentido dessa pesquisa. É de que, vendo essa possibilidade de polêmica e de polarização entre o PT e Bolsonaro, alguns que votavam no Ciro, no Alckmin ou na Marina no primeiro turno para depois decidir no segundo turno em Bolsonaro, acabaram entendendo que o melhor mesmo era migrar já no primeiro turno para Bolsonaro, e isso é que provocou, na minha opinião, esta subida rápida do Bolsonaro em 4 pontos, enquanto todos avisavam que ele estava no teto. Não é só isso, essa pesquisa é muito importante porque mostra, né, um empate numérico e técnico ali entre Bolsonaro e Fernando Haddad. Ainda tem ali uma diferença com o Ciro Gomes, mas o importante é essa disputa com Fernando Haddad, os dois em 42%. E isto é muito importante. Então, o caminho, a trajetória, indica essa movimentação aí com a possibilidade
de vitória já no primeiro turno. Interessante é que eu conversava com algumas pessoas sobre pesquisa e realidade. E aí, assim, o argumento de todos era o seguinte: mas todo lugar que eu vou, eu só escuto o Bolsonaro e tal, isso não é realidade. Eu imaginei que é assim aqui em Brasília, é assim em alguns setores de Brasília. A pesquisa é nacional e, por isso, diluída, a situação ficava diferente, né? Então, desta forma, a gente vê que a realidade está acompanhando a pesquisa ou a pesquisa acompanhando a realidade. Eu queria só faça a sua aposta, Juliano. Só complementando, Felipe, porque eu dizia o seguinte: essa polarização que acabou beneficiando o Bolsonaro foi favorecida também pelas declarações do Zé Dirceu, que elas escancararam, né, a alma do PT, tanto que o próprio partido aí está querendo censurar o Zé Dirceu, e pela excessiva sabugice do Fernando Haddad ao Lula. Ele voltou a visitar o Lula na cadeia, ele está lá toda hora. Tá, ele foi chamado, ele é chamado agora de o candidato terceirizado do Lula, né? O e posto, veja bem etc. que... Então, agora veja bem, o Dirceu, ao dizer que eles queriam tomar o poder, ele abriu os olhos de muita gente. Ele falou: não, isso aí não dá. Tem que liquidar. Esses caras que resolveram sair de outros candidatos, se afastar de outros candidatos para se juntar aos que votam no Bolsonaro, eles foram induzidos a isso também pelo Zé Dirceu. Mais um serviço prestado ao Brasil e outro desserviço ao PT, né? Partido dele. E veja bem, Augusto, que não houve nessa pesquisa a medição quanto à abertura da delação premiada do Antônio Palocci. Ainda não. Ainda não. E a avaliação é de que a delação do Antônio Palocci não muda os votos lá da seita, não muda os votos já definidos para o Fernando Haddad, para o PT. Mas isso aí interfere duramente e de uma maneira muito forte em indecisos. Esta é a chave. É isso aí. Nós cantamos essa bola aqui de que o crescimento do Fernando Haddad poderia impulsionar o voto útil no Jair Bolsonaro. Não foi uma análise exclusiva nossa, muitos analistas comentaram isso, até no meio político essa foi a avaliação. Acho até que a campanha do Geraldo Alckmin, percebendo que o Haddad iria absorver os votos lulistas, tentou se antecipar dizendo que o crescimento do Haddad poderia fortalecer o discurso do próprio Alckmin pelo voto útil, como alguém que fosse capaz de derrotar o PT, mas não foi isso que aconteceu. O PSDB teve 4 chances e o Bolsonaro continuou na crista da onda depois da subida do Haddad. Como Augusto disse, essas declarações do Dirceu ajudam a reforçar essa precaução, esse receio com a volta do PT ao poder. Então teve o crescimento do Haddad, que acendeu esse antipetismo, mais as declarações do Dirceu, que a gente vai comentar ainda os desdobramentos dela mais adiante, e a delação do Palocci, que ainda não foi medida no total por essa pesquisa de Ibope divulgada ontem, também pode reforçar aí esse antipetismo que é encarnado hoje pelo Jair Bolsonaro. Então, de repente, se ele explorar isso bem nessa semana, é o que a campanha está tentando fazer, ele ainda consegue mais votos úteis, além desse efeito Bolsonaro que a campanha está esperando, que os institutos de pesquisa não teriam detectado. Aí talvez esses votos venham dos indecisos, né? Mas eu estou falando, ele ainda pode conseguir votos de outros candidatos que estão mais atrás, parecendo não ter chances, pelo menos até agora. Ainda vai sair uma pesquisa Datafolha hoje, durante o nosso programa, fique ligado que a gente vai comentar aqui ao vivo. E na semana do ele não, Jair Bolsonaro virou o jogo entre as mulheres. Ele subiu 6 pontos percentuais nesse segmento. 6 pontos o Bolsonaro subiu entre as mulheres. Ele tinha uma desvantagem de 3 pontos contra Fernando Haddad, estava 18-21 e agora passou a ter uma vantagem de 4 pontos. 24% com o eleitorado feminino a 20% do Haddad. O Haddad é rejeitado por 38% das mulheres. De uma semana para outra houve um crescimento de 13 pontos percentuais nessa categoria, segundo o Ibope. O petista culpou o PSDB pelos números ruins. Abro aspas aqui para o Haddad. Temos sofrido muitos ataques do PSDB, mas isso não está favorecendo o PSDB, e sim o fascismo. Quando você alimenta o ódio, alimenta o fascismo. Aconteceu na Alemanha, na Itália. Fecho aspas aí para o Haddad, que estava
na campanha posando de Haddad Paz e Amor, né, Augusto? Já adquiriu aí um discurso meio Ciro Gomes, chamando o Bolsonaro de fascista, como aliás todos os petistas já fazem há muito tempo. Só para concluir, os petistas ligados ao Haddad disseram ao G1 em condição de anonimato: as mulheres vão definir as eleições, mas pode ser a favor de Bolsonaro. Quer dizer, os petistas mesmo já estão preocupados com uma eventual derrota ainda no primeiro turno, como Haddad perdeu em 2016 na eleição municipal para o Dória. Eu só observo que o Fernando Haddad, se ele culpar o PSDB, a única coisa que ele vai conseguir é que os eleitores do Alckmin todos votem contra ele. O Haddad, se ele conseguir chegar ao segundo turno, ele está se afastando de um dos candidatos que poderiam ajudá-lo. Aí ia ter mais chances de se eleger presidente. Ele está mostrando que o PT continua alimentando o ódio histórico ao PSDB, né, e ao seu candidato, e com isso ele vai conseguir só piorar a própria situação eleitoral. E a propaganda do Alckmin na TV, né, Zé Maria Trindade, mirou muito no Bolsonaro. O pessoal nas redes sociais, inclusive, tem criticado muito, dizendo... eu fiz essa análise aqui, né, de que a maneira como porque ele, obviamente, poderia usar a propaganda de TV para criticar o Bolsonaro. Mas a maneira como ele fez, lembrando muito a propaganda do João Santana e tocando em colocar os pobres contra o Bolsonaro, eu estava comentando que ajudaria a migrar voto não para o Alckmin, mas possivelmente para o Haddad. E a falta de crescimento do Alckmin nas pesquisas aponta nessa direção. E agora o Haddad vem culpar o Alckmin pelas críticas do PSDB ao PT. Eu acho até que o PSDB pegou leve com o PT nessa eleição, como aliás nas últimas 4. Diga lá, Zé. Pois é o A do beabá da política, né? Do ABC da política. É o seguinte, quem bate não ganha votos, né? Mas pode atrapalhar a campanha dos outros. Esta é a ideia. Só que o PSDB, o Geraldo Alckmin, bateu nos dois, e bateu forte, tanto no Bolsonaro como no Fernando Haddad. E Fernando Haddad fazia de conta que não era com ele, né? Só no Paz e Amor, no projetinho, no abraço, naquelas imagens e tal. E o Bolsonaro apoiou e nem tinha tempo para se defender. Nem tinha tempo de rádio e TV na campanha para se defender. E além daquele tempo de rádio e TV e tal, da campanha compacta, tem aqueles foguetes que são mortais, o dia inteiro em rádio e TV, falando, batendo no Alckmin, aliás, desculpa, batendo no Fernando Haddad e batendo também no Bolsonaro. É louco esse raciocínio, porque se houvesse perda de votos, seria dos dois. Para ele não houve, né? Ou só se houve troca, o cara desistiu do Haddad e foi para o Bolsonaro, decidiu do Bolsonaro e foi para o Haddad. Quer dizer, isso não é real. A verdade é o seguinte, a disputa está polarizada, sim, ainda existe a possibilidade de uma reviravolta, e essa reviravolta seria a eleição do Bolsonaro em primeiro turno. Mas a história é a seguinte, está na reta final, está polarizado. Felipe, olha, quer saber? Eu vou te dizer um negócio, eu acho que o PT... fez até muito, Felipe. Ninguém acreditava nessa possibilidade de estarmos nesta etapa da disputa falando ainda em PT como um partido que poderia disputar o segundo turno, né? Bom, agora o que é forte. Diga aí. Uma outra constatação a fazer é o seguinte, pelo menos no formato adotado aqui no Brasil, debate não serve para nada, hein? Debate não serve para nada. O Bolsonaro não participou dos debates. E ele nem tem feito declaração, ele não precisou fazer campanha. Ele gastou na campanha uma quantia irrisória, não precisa fazer nada, porque... então é o seguinte, os caras também souberam perder isso aí, né? Os caras souberam perder votos sem que houvesse um adversário contra-atacando. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Então é bom que eles aprendam também que esse tipo de debate morreu, acabou. Esse debate engessado por decisão dos próprios candidatos não muda a opinião de ninguém. E a prova é que o horário eleitoral, de novo se confirmou que o horário eleitoral, se não é bem utilizado, também não serve para nada, né? Você tem um latifúndio. Diga lá, Zé, a gente tem que chamar o comercial, mas fala aí. Sem arrogância nenhuma, nós vimos aqui, nós nos Pingos nos Is, tivemos mais audiência do que os debates dos presidenciáveis aí pela televisão. E sem contar que ninguém mais tutela voto, não. Agora, o debate bom vai ser quinta-feira, o último, né? E um contraste ali,
muito importante, os candidatos diretamente. É isso aí, mas acho que houve erro de posicionamento também, erro de narrativa, erro de marketing eleitoral, que é muita gente não gosta que fale, né? Porque o Bolsonaro está lá em primeiro lugar, se você explica, o pessoal não gosta, diz que é bolsonarismo. Se você explica por que o sujeito está lá atrás, aí o pessoal acha que você está atacando, mas há uma explicação para uma campanha não dar certo. E a campanha de Geraldo Alckmin, do Ciro Gomes e da Marina Silva tem praticamente o mesmo discurso. Muda o temperamento, mas é o quê? Afetação de moderação entre dois extremos. Vamos fugir à polarização entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. É tudo isso, e isso não deu certo. Depois eu faço uma análise mais aprofundada desse estilo de marketing eleitoral que foi imprimido nessa campanha por essas candidaturas, depois de 13 anos de governo do PT, em que houve uma roubalheira, os maiores esquemas de corrupção da história do país. O Lula foi preso em um desdobramento do Petrolão, propina em troca de contrato público na Petrobras, e fica esse posicionamento neutro aí, essa afetação de moderação. Não deu certo, não colou com a população.